Bem-vindos a mais um Conexão AV. A gente estava aqui batendo papo, dando risada, então o pessoal não estranha não, tá? Hoje... Sem ar-condicionado, inclusive. Sem ar-condicionado. Pouquinho tempo antes da gente iniciar o nosso programa aqui, o nosso ar-condicionado resolveu nos deixar na mão. Mas, de qualquer maneira, vamos seguindo com mais um programa Conexão AV. Hoje a gente vai bater mais um papo gostoso aqui também. E com uma novidade. Hoje, além da tua participação aí pelo YouTube, aproveita, se inscreve, aciona o sininho, tá? Então hoje a gente já está fazendo a nossa transmissão pelo nosso canal do Instagram. Então você pode acompanhar por lá também, tá? No nosso YouTube, além dos programas ao vivo, você vai encontrar também os outros programas já dos outros convidados, programas gravados. Então você pode estar lá assistindo, compartilhando com quem você acha que deve, com os teus amigos, ajudando a divulgar aqui o nosso programa. Então, mais uma vez, obrigado pela sua companhia e vamos começar. Não é isso aí, Daniel? É isso aí, Paulão. Antes de começar, eu queria falar um pouquinho dos nossos apoiadores. Primeiro, o internetaovivo.com, a sua plataforma para transmissão ao vivo pela internet. Nessa plataforma você tem login, você tem o hot page da transmissão, ou seja, transmite em multi-bit rate, ou seja, você tem toda a estrutura para transmitir o seu evento, tá bom? E também ptzcam.net. Se você precisa de uma câmera PTZ de qualidade, ptzcam.net. Samuel! Oi, Daniel, Paulo, mais uma vez de volta aqui ao vivo, aqui trazendo hoje mais um convidado especial. Todos os convidados são especiais, né? Mas hoje o nosso convidado é especial para mim, porque é meu amigo, já trabalhou comigo e daqui a pouco eu vou apresentar ele. Mas eu queria lembrar que, já que nós estamos na era das comunicações, né? Falamos aí do YouTube, Instagram, hoje transmitindo também em vídeo. Eu queria lembrar que nós temos também o nosso WhatsApp. Eu não sei de cor, por isso que eu vou ler aqui. Se você quiser mandar a sua pergunta também, ou um pequeno vídeo com uma pergunta, vai lá, 11, tá na tela, 947-307-586, você participa aqui conosco. E lembrando, né, Samuel, que o nosso WhatsApp, ele não é só durante o programa. Sim. Você pode amanhã, depois, durante a semana, você pode estar mandando essa mensagem também. E o Instagram. Sim, o nosso Instagram. Pelo nosso Instagram aqui, estamos fazendo a nossa transmissão a partir de hoje aí pelo Instagram também. Se você quiser, você pode ir lá curtir o conteúdo que tem lá, você pode mandar uma mensagem por ali também. Mas qual é o nosso Instagram? Conexão.av. Isso mesmo, e também o nosso site Conexão AV, ali você tem todos os links, acesso aos vídeos e até alguns materiais que você pode estar aí utilizando para crescer dentro da área técnica. Júlio Pardo, tudo bem? Bem-vindo. É um prazer ter você aqui conosco. Júlio, queremos te conhecer, quer dizer, a gente já te conhece, né? Mas aqueles que estão aí nos assistindo pela primeira vez, que não te conhecem, querem saber o que você faz, Júlio, na vida para viver. Conta um pouquinho da sua história aí. Olá, boa noite. Boa noite, Paulo. Joia que tá lá no estúdio ali, Samuel, prazer estar aqui conversando com vocês. Bem-vindo. Obrigado. Eu para falar sobre comunicação, sobre vídeo, sobre áudio, eu sou muito empolgado. Então o problema de vocês vai ser me segurar por uma hora. Tem um botãozinho do choque na cadeira. Ah, então tá bom. Então Começou a usar, apertou o botão, tá bom, o Daniel aperta o botão, dá choque. Exatamente, na cadeira. Né, Daniel? Tá ligado o botão aí, né, Daniel? Eu sou formado em rádio e televisão. Trabalhei na RTM por um bom tempo. Também trabalhei na Comunicações Evangélicas ali com distribuição de filme, com dublagem, enfim, muitas outras coisas. Levou bastante puxão de orelha meu. Tomei muito puxão de orelha do André e do Samuel, exatamente. Cheguei lá bem novinho, com 18 anos, Samuel. Você imagina, o Samuel foi meu chefe, eu era bem novo, né? Hoje já faz tempo, faz 12 anos aí que você me conhece, hein, Samuel? Bastante tempo. É um criancinha aí já indo pra escola. Hoje eu tenho uma produtora, essa produtora aí já tenho 5 anos, 4 ou 5 anos mais ou menos, que é a Urso Pardo Audiovisual.
Eu faço gravações em vídeo. Urso Pardo Visual. Urso Pardo Audiovisual. Audiovisual. Isso, é. Claramente Esse já é o endereço do site? eu não tenho site. Tá. As pessoas que quiserem me procurar, elas podem procurar por Urso Pardo AV no Instagram. Aí vocês podem ver alguns trabalhos meus. Urso Pardo AV. Trabalho com produção de vídeo e transmissões ao vivo também, né? Então, faço tanto... Enfim, gravações institucionais, faço gravações de depoimentos, faço trabalhos de edição e produção de vídeo para YouTube e internet. Também faço edição de áudio e efeitos sonoros de áudio. Então faço criações de áudio, né? Então, por exemplo, um exemplo que eu tive, que faz já uns anos, né? Que foi a oportunidade que eu tive de fazer a sonorização da abertura da Porsche Cup, né? Ali para Sport TV. E eles precisavam... Aí tinha aquela animação 3D dos carrinhos. Então, Júlio, não tem som. A gente precisa que você dê vida para esse negócio. Então, eu lembro até hoje. Eu falei assim, como é que eu vou pegar esse som desses Porsches e colocar, né? Ali na tela. Né? Eu tive uma ideia. Peguei um jogo de videogame. Comecei a fazer os mesmos movimentos do carro. E fui fazendo um Foley via videogame, né? E aí eu lembro que com o meu modelo, eu peguei o mesmo modelo de carro e tal. Aí não deu certo, porque os caras da mecânica falaram que não era exatamente o mesmo barulho, porque eles modificavam o escapamento. Eu falei assim, então não vai ter jeito. Aí fui eu lá, aí eu lembro que eu tive que ir no autódromo, gravar os sons de todos os movimentos. Foi bem legal, conheci gente legal lá. Fiquei até no box do Cacá Bueno. Eu lembro que ele me tratou mó bem lá pra fazer os negócios. Foi bem legal. E aí, a partir disso, eu fui modelando, né? Fazendo esses efeitos. Enfim, de carro. Gravei a trilha também, fiz a trilha sonora, compus, gravei tudo. Então eu também trabalho com essa parte de efeitos sonoros e edição de áudio. Mas não é a maior parte do que eu faço. Hoje eu trabalho muito mais com vídeo. Legal. Por questão de demanda também. Enfim... então hoje eu acabo trabalhando com essa parte pra... E você é músico também, né, Júlio? Sou músico. Não lembro não, porque tem uma guitarra aqui do lado, senão ele vai puxar, vai querer sair tocando alguma coisa. Exatamente, sou músico. Hoje eu também me dedico na parte acadêmica da comunicação, mas não é exatamente o que a gente vai conversar hoje. Mas eu também faço pesquisas sobre filosofia da comunicação. Estou fazendo aí um mestrado nessa área. Mas não é o papo para hoje, é um papo para outro dia. Uma coisa que a gente tem frisado bastante aqui é que assim, até um tempo atrás era tudo segmentado, né? É áudio, é vídeo, então eu não mexo com isso, não mexo com aquilo. Mas você falando aqui, eu acho que vem realmente a consolidar tudo isso que a gente vem falando, porque hoje a comunicação ela é feita de uma forma única, né? É uma integração de várias... Sim. Então mesmo que você não... modalidades. Eu sou operador de áudio, mas eu preciso ter a noção do vídeo a mesma coisa para streaming, né? E hoje você trabalha mais com gravação, transmissão, como é que tá isso? Vamos começar aí. Hoje eu trabalho mais com transmissão e edição. Tá. São minhas duas áreas, né? Isso que você falou é real. Eu lembro que eu estudei sempre querendo me especializar. Okay. Eu quis ser um especialista em efeitos sonoros. Mas eu descobri que não existe demanda no mercado para isso. Aliás, até existe, mas as produtoras de áudio que são algumas aqui em São Paulo, elas já suprem essa demanda. Não há tanta demanda para empresas menores chegarem e ter ainda demanda. Tá. Essa demanda não... O mercado já está suprido pelas grandes. Foi o que eu senti. Pode ser que não, posso ter sido uma impressão minha. Mas eu percebi que havia uma demanda maior em vídeo, em áudio, em vídeo e transmissão, e eu fui me adaptando. Isso é coisa que eu me formei para isso, né? Fiz Arte TV, então acabei aprendendo a fazer tudo. E isso se consolidou bastante também com a questão da pandemia, né? Sim, sem dúvida. Na pandemia foi quando eu mais trabalhei com streaming. Eu já fazia streaming dia antes da pandemia, isso me facilitou muito. Mas só para complementar aqui, eu acho que com a entrada do YouTube mudou um pouco essa mentalidade da forma de comunicação, né? Antes era assim, não, eu posso fazer um programa de áudio, uma transmissão, hoje não, hoje eu tenho que estar, né? Tenho que aparecer. E para televisão era impossível. Exatamente. Então popularizou isso, né? E aí veio a questão pandemia também, né? Que aí sim, então nós temos um programa ao vivo, né? Democratizou, né? Isso foi um grande trunfo para mim na transmissão. Por quê? E aí o Choi sabe também, passou por todos os estágios.
Eu trabalhei numa rádio, então eu sabia fazer roteiro. Eu comecei trabalhando na rádio na produção, não na parte técnica. Tá. Então eu fazia roteiro, apresentei um programa lá por 7 anos na RTM. Então eu sabia me comunicar, sabia escrever, sabia todo o processo, desde a produção, roteirização, apresentação. Depois eu trabalhei na parte técnica, então eu sempre fui apaixonado por música, por gravação, então eu sabia gravar áudio. Depois eu fui aprender a gravar vídeo, ou seja, eu domino praticamente todos os estágios de uma produção de vídeo. Isso foi muito bom pra mim. E aí ainda soma-se o fato de que eu fiz técnica elétrica quando eu era adolescente. Então, ou seja, a parte de ligação, de iluminação. Então, eu acabei dominando todos os estágios. Isso hoje é muito exemplo disso que ele está falando, eu vendi para ele um amplificador de guitarra, né? Na época ele já que eu estava praticamente jogando fora. Eu falei, isso aqui não tem mais conserto. Não e tem voltou a funcionar. E ele voltou para funcionar. Fui achando as válvulas lá, deu um jeito, mas não durou muito tempo. Depois ele pegou fogo. Funcionou um pouco, pegou fogo. Então é melhor tirar essa parte do currículo, né? Corta, Daniel. Corta. Mas foi isso, assim. Então, eu acho que isso é fundamental para um profissional de audiovisual. É por isso que eu até fiquei em dúvida quando eu fui batizar, né, digamos assim, o nome da minha empresa. O que eu vou colocar? Eu vou colocar Urso Pardo Filmes, Urso Pardo Áudio, Urso Pardo Cinema, Urso Pardo Vídeo. Eu falei, cara, eu vou colocar audiovisual, porque eu sou um profissional de audiovisual. Por que urso? Explica isso aí pra gente. Curiosidades. Não é porque não é tanto no urso, mas é mais no pardo, né? Porque é meu sobrenome, quis fazer ali um trocadilho. Júlio Pardo. E muita gente brincava e me chamava de urso e tal. Também pelo meu tamanho, enfim. Aí a pessoa me chamava de urso e tal. Enfim, foi ficando. Aí o logo se vocês olharem... Você assumiu. Assumiu como urso pardo. Aí se vocês olharem lá no logo da minha empresa, inclusive o logo se vocês olharem bem para aquele urso, vocês vão perceber que sou eu, na verdade. Eu pedi para um amigo meu desenhista para fazer eu em forma de urso. Inclusive o óculos, vocês perceberem que é o mesmo e tal. A caricatura, né? É uma caricatura, mas você vê, é um urso. Não é... É um urso mesmo. Mas se você olhar com cuidado, você vai perceber que sou eu mesmo. É um urso do bem. É um urso do bem. E nessa transformação toda que a gente teve agora nesses últimos anos, você já deu a resposta, mas eu quero ir um pouquinho mais além, que quem trabalha hoje com vídeo, ele precisa ter o conhecimento do áudio, do streaming. Nessa nova posição que nós estamos hoje, de que realmente você pega o teu celular e você faz uma live, muitas empresas, até parte comercial está utilizando isso para poder realmente fazer a divulgação, porque está muito mais popular e muito mais acessível financeiramente do que você investir em vídeos institucionais, televisão e tudo mais. Vamos falar agora, eu queria entrar um pouquinho mais na parte que eu sei que você tem bastante experiência, na parte de equipamentos. Vamos trocar uma ideia um pouquinho em cima disso? Sim. Porque assim, a gente que trabalha no dia a dia profissionalmente, a gente tem uma certa referência. A nossa régua, ela é um pouquinho mais alta, e eu vejo que muitas vezes a pessoa que está iniciando, que está produzindo alguma coisa pequena e tudo mais, ele olha para aquilo ali e fala assim, é aquele lá do último andar da prateleira que eu quero, né? Vamos desmistificar isso um pouquinho, o que realmente eu preciso ter, o que não, o que a gente tem de equipamento hoje no mercado. Acho que o Daniel quer falar alguma coisa aí, Daniel. Acho que não. Vi ele mexendo lá. Olha, você fez uma... Deu um tchau. Fez uma pergunta excelente. Ele tá mostrando o celular, que dá para fazer muita coisa pelo celular. Ele fez uma pergunta excelente. Olha, eu acho que o primeiro quesito para você ter uma imagem de boa qualidade, seja o que for, não é o equipamento, mas é a técnica de quem tá fazendo. Por exemplo, uma pessoa que não sabe mexer numa câmera, pegar uma Alexa de $500 mil, eu consigo fazer um vídeo melhor com o celular. Pera aí, é uma câmera ou é um carro? É uma câmera, e não é um carro barato ainda. Entendeu? Se o cara tá com uma Alexa, uma ARG, né? Que é aquela, né? A ARG Alexa, que é esse modelo, os cara tá com uma Red. Eu tô falando esse nível de câmera, de câmeras milionárias. Ele não vai conseguir fazer uma imagem melhor do que eu faria com o celular, porque tem a técnica envolvida ali, que é muito mais importante. Agora, é óbvio que um cara que sabe fazer bem com o celular vai fazer muito. Sim. Com uma câmera melhor, né?
Então, eu acho que a primeira coisa que tem que se buscar é técnica. Eu vejo muita gente que investe pesado em equipamento e não tem técnica. E faz com que os vídeos soem amadores, mesmo com câmeras caras. E dá pra perceber. Você percebe quando a câmera tá amadora, você percebe quando a edição de vídeo é amadora. Ué, mas não é só cortar? Não. Quando você fala técnica, Júlio, você tá pressupondo que a pessoa então tem que se preparar. Que ela tem que estudar, tem que abrir o manual, tem que buscar na internet, se possível com algum profissional. Tem que saber a iluminação correspondente à lente. Isso, e saber a teoria. Tá. Eu acho mais importante do que você dominar tecnicamente cada equipamento, saber bem a teoria. Porque sabendo bem a teoria, a física da luz, por exemplo, saber bem como funciona uma luz, é muito mais importante, porque você vai poder pegar qualquer equipamento, pelo menos você já tem meio caminho andado, né? Acontece muito, por exemplo, às vezes eu estou em eventos na correria e aparecem equipamentos novos, às vezes, porque, enfim, na correria você tá um equipamento seu, tá em outro lugar fazendo uma transmissão, você precisa estar com um equipamento novo, chega de uma marca diferente, e às vezes o operador que tá com aquele outro aparelho, quando chega um novo, ele fala, eu não sei mexer. Aí eu vou e mexo. Aí eu falo, mas você conhece o equipamento? Eu falei, não. Mas tem o conceito, né? Eu tenho o conceito, eu sei pra onde eu tô caminhando. Então, saber a técnica é muito importante. E também confiar no olho. Isso é muito importante. Você ter um olhar treinado, ter um olho treinado pra identificar cor bem, iluminação bem, e confiar no olho. Porque, às vezes, a pessoa fala assim, a imagem... Por exemplo, você fala, a imagem tá muito escura, tá muito estourada. Mas como não? Eu tô lendo aqui no medidor que tá bom, mas... eu não tô vendo assim, tem alguma coisa. Então, mas eu vejo que hoje o pessoal eles estão mais preocupados com o resultado do que com o processo. Isso. Né? Então, assim, eu quero a minha câmera de cinema, né? A minha imagem de cinema, mas ele não quer se preocupar. Ele acha que ele vai investir numa câmera de $500 mil, vou lá, liguei, ok, resolveu e vai sair sozinho a imagem e sai pronta. Né? Tem casos famosos. Vou dar um exemplo. Teve um dos filmes do Transformers, agora eu não vou lembrar qual deles, que eles tiveram que regravar quase metade do filme porque a imagem estava escura e ninguém sabia. Porque a câmera era nova, o operador gravou mais escuro do que... E eles não conseguiram recuperar na edição. Pra não estourar a imagem. Eles não conseguiram recuperar na edição porque na hora da gravação eles estavam visualizando numa tela muito clara. Tá. E eles ficaram confusos. Eles achavam que aquela era a imagem real. Quando chegou no editor, tá muito escuro. Perderam informação. E a câmera, quando ela perde essa informação, você não tem como recuperar mais. Porque como você vai recuperar uma imagem que não existe pra câmera? E aí, o que a câmera faz para compensar? Ela chuta uma informação. Então, se tem um preto, que na verdade aquele preto é um cinza, só que na imagem ficou tudo preto, aí a câmera fala, bom, eu sei que tem alguma coisa ali, mas eu não sei bem o que é. Aí ela chuta, ela bota um verde. É por isso que é normal você ver câmeras onde o preto tá meio esverdeado. Isso aí provavelmente é um erro técnico, né? É claro, a pessoa vai dizer, eu assisti lá o final do Game of Thrones na HBO e o preto tava esverdeado, mas aí foi problema da plataforma de streaming que comprimiu demais o vídeo. Isso aconteceu de verdade, eu tô dando um exemplo real. E aí tu ficou confuso, porque essa imagem não tá boa, justamente porque teve um problema técnico ali, não de quem gravou e produziu, mas na ponta também alguém tem que pegar o produto e entregar do jeito que recebeu. Né? Olha, eu lembro que no meu tempo, né, pouco que eu mexi com vídeo e aprendi, a gente tinha lá o Color Bar para a gente poder fazer a comparação. Sim. É lógico que os monitores na época eram muito ruins, né? O que você estava vendo não era a realidade, tinha uma série de distorções, né? E hoje, como é que é feito esse parâmetro para você entender tecnicamente se a coisa é real mesmo ou se ela está sendo de alguma forma mascarada? Que técnica que você usa? É só o olho? De repente o cara tem algum problema de vista, não é por causa disso que ele vai, trabalhar com vídeo, né? Ainda se usa o Color Bar. Assim, ele é o ruído rosa do vídeo, né? Então ele funciona bem para isso. Depois de um tempo, quando você já está acostumado, principalmente quando você trabalha mais ou menos com o mesmo equipamento, você sabe como ele tem que estar. Você sabe como é uma imagem boa para aquela câmera. Então você consegue já... É que nem áudio. Que você está acostumado com um determinado monitor, por exemplo, aqui a gente tem... Quiser mostrar, Daniel, 2 monitores de referência da Tannoy, excelentes, muito bons. Provavelmente o ouvido do Daniel já está tão adaptado a eles que ele sabe que tipo de som que vai soar aqui. Isso. Eu entendo que é a mesma coisa com a câmera. Coisa. Aí a referência, por exemplo, para áudio, eu tenho uma música.
que é a primeira faixa do Random Access Memory do Daft Punk. Eu uso aquela música de referência pra qualquer caixa que eu vou ouvir, porque eu sei exatamente como soa aquela música. Tá. Então eu pego uma caixa nova, eu tenho que ouvir aquela música porque eu sei, tá faltando grave, eu já tô balanceado. E o vídeo é a mesma coisa, eu sempre tô com a mesma câmera, então eu sei como que tem que estar a pele, eu uso sempre a pele da humana de referência, porque independentemente se na parte de trás não tá exatamente perfeito, como a gente tá trabalhando com transmissão de palestra, de aula, que é o que a gente acaba fazendo mais no dia a dia, o foco é sempre a pessoa, né? Então a minha referência é sempre a cor da pele. E ela tem que estar bonita, a pessoa não pode estar pálida, enfim, eu sempre vou pela pele. Mas assim, a color bar ainda funciona, mas a minha técnica é pele. Voltando na minha teoria lá do cara querer sempre... eu preciso comprar uma câmera, então eu quero uma 4K. Cara, maravilha, então ele compra a 4K dele. Na hora que ele vai mandar para o streaming, aí ele tem que comprimir porque aquele sinal ali está muito pesado, ele não vai conseguir subir, vai ficar travando e tudo mais. Como é que a gente vai... como é que a gente equilibra isso? Por exemplo, se eu fizer, por exemplo, em full, eu já consigo. Só que... vamos conversar um pouquinho aí, só para rapidinho, dessa questão da diferença do Full HD, ou seja, 1920 para 1080, para o 4K. Quais são as diferenças práticas? Só para o pessoal entender aqui, para não se iludir achando que comprando uma câmera 4K ele vai conseguir ter um cinema ali. E na realidade não é bem assim, né? Não. Se fosse assim... não haveria uma câmera de 4K de $1.000, a câmera de 4K de 1 milhão. Né? Então, a resolução não é o único fator que faz uma câmera ser uma câmera excelente. Você tem outros fatores. Você tem, por exemplo, a taxa de bits, né? Que nem tem a taxa de bit no áudio, tem taxa de bit no vídeo também. Sim. Né? Então, isso, inclusive, para quem faz transmissão, é essencial. Você não pode ter uma imagem muito grande, que, por exemplo, 4K é uma imagem grande. O que é 4K? A imagem ela vai estar melhor? Olha, grosso modo, a imagem vai estar maior. Não melhor. Ela vai quantidade maior de informação. Ela vai estar maior. Ela vai estar maior de tamanho mesmo. Ela vai estar maior. A imagem estaria assim, ela vai estar assim. Ela vai estar maior. E você tem que reduzir ela, comprimir tudo para poder mandar. Isso, ela vai estar maior. Então, assim, quando a imagem é maior, todo mundo sabe. Quando você tem uma imagem pequenininha, você vê que ela é bonitinha. Quando você expande, fica toda aquela coisa horrorosa. Os pixels. Ou seja, vem a vida. Você ter uma imagem grande te ajuda. É verdade, a ter uma imagem com maior resolução. Mas não significa que a cor vai estar boa, né? Que tem uma coisa que é muito, muito, muito característica, que é o range dinâmico, né? Que é o dynamic range das câmeras, que é uma informação que só câmeras de cinema tem. Então, se você vê, eu vou ler a minha câmera aqui para comprar e não tem esse... Sabe por que não tem? Porque não é relevante para a câmera nessa faixa de preço. Porque dali, se não tem... é porque não é tão bom. Aí você fala, nossa, mas eu tenho uma câmera aqui de 15 mil que não tem. Então, Dynamic Range ele começa a ser relevante em câmeras mais caras do que essa. Então, tome cuidado de falar que tem a melhor câmera do mundo, porque... E quais parâmetros que ele precisa se atentar na hora? Por exemplo, eu fui lá, olha, minha verba era o que dava, realmente eu comprei uma full e não consegui tirar o meu melhor dela, eu acho que tá escura, tá estourada, enfim. Quais são os parâmetros básicos? O beabá para ele começar a ajustar. Bom, eu ajustei esse, melhorou. Eu ajustei esse outro parâmetro, piorou. Tá, beleza. O vídeo ele é uma combinação de luz e câmera. Lembra do luz, câmera, ação. Não existe... sem luz não há cinema. Se a gente apagar a luz aqui, a gente pode ter qualquer câmera. A gente não vai ter imagem. Não é? Então, se você quer gravar vídeos, preocupe-se com a luz e com a câmera. Aí você fala, só tenho dinheiro para um. Então você vai comprar uma câmera mais barata e vai comprar uma iluminação. Essa é a primeira dica que eu dou. Prefira ter uma câmera mais barata com uma boa iluminação do que você gastar tudo numa coisa só. Certo? Você fala assim, eu tenho uma câmera simples, eu queria melhorar. Mas eu tenho uma verba aqui que só dá pra câmera. Você faz o seguinte, gasta na iluminação boa, continua com a sua câmera antiga, aí quando você tiver recurso, troca. Que já vai melhorar. Já vai melhorar, você vai trocar a câmera. Eu lembro que eu tive um cliente que tava reclamando muito da imagem. A imagem tá muito ruim, tá muito ruim, tá muito ruim. E quando eu fui pegar a câmera, era uma câmera boa.
Era aquela Sony Z5. Que tinha até na RTM, tinha uma. Que era a da RTM, que depois foi vendida, enfim. Era uma câmera que era da RTM. Que era uma Sony... Isso. Que era uma Sony Z5. E aí eu falei, mas essa câmera não é ruim. Ela tem uma imagem boa. Eu já vi ela com imagem boa. Por que ela tá tão ruim? Falta de iluminação. Falei, olha, em vez de vocês investirem numa câmera nova, porque para comprar uma câmera melhor que essa, vocês gastariam muito dinheiro, investe na iluminação. Por que eu vou explicar isso? A pessoa diz, mas eu com essa câmera eu tô vendo o sujeito lá. Por que tá ruim? E por que quando eu boto a luz, de repente a câmera fica melhor? Tem uma questão aí muito importante, que é o seguinte. Por causa da lente. Por causa da lente e por causa da física das coisas. Porque A Z5 ela é famosa por ter uma lente muito escura. Isso, exatamente. Então se ela tem uma lente escura e eu não tenho luz, o que eu preciso fazer? Eu preciso aumentar a sensibilidade da câmera, certo? Para ela enxergar melhor. Só que quando eu aumento a sensibilidade da câmera, ela vai deteriorar a imagem. Quanto mais claro você deixar no ganho dela, né, quando você bota lá aquela câmera lá e você bota em 35 dB de câmera, porque tem em dB nessas câmeras de TV. Nas DSLR eles usam por ISO, né? E nas PTZs é por ganho. Cada uma vai dizer de um jeito, mas é tudo a mesma coisa, que é o ganho da câmera. Quanto mais você subir um ganho de uma câmera, mais a deteriorada a imagem vai ficar. Por quê? Você vai ter imagens mais escuras, que a câmera não vai saber o que é, ela vai substituir por um pixel aleatório, seja ele verde, azul ou vermelho. Então a imagem vai se deteriorando. Então o ideal é você deixar o ganho sempre no menor possível. Esse é o ideal. Minha câmera está em dB. Qual que é o ideal? 0. Eu tenho uma PTZ. Quanto de ganho eu tenho que deixar? 0. Se você está subindo o ganho, é porque a sua iluminação já não está adequada. Esse é um sinal de que você precisa de iluminação. Eu tenho uma DSLR. Qual que é o ISO ideal para deixar a câmera? 100 ou 0. O mínimo. O mínimo. Sempre trabalhe no mínimo em termos de ISO, ganho. Enfim, trabalhe no 0. E aí você vai para você ver o quanto de luz está faltando. Porque no 0 é quando a câmera vai estar na sua melhor performance, com a melhor imagem possível. É lá que você vai ver se uma câmera é boa ou não. Não jogando o ganho lá em cima. Mas eu tenho que estar em vários lugares onde a câmera, onde não depende de mim a iluminação. Eu entendo isso, eu passo por isso. E eu entendo perfeitamente o que você está dizendo. Então, nesse caso, você precisa ter uma câmera que deteriore pouco. Uma câmera que tenha um low light, ou seja, trabalhar com luz baixa, melhor. Existem câmeras que são focadas em luminosidade baixa. Certo? Quais são essas câmeras? Por exemplo, PTZ. Quase todas elas trabalham muito bem com luz baixa. Se você não tem condições, se eu faço muito evento e cada evento tem uma iluminação, às vezes eu não consigo ter iluminação em todos os lugares, não dá pra pôr um canhão, porque eu não tenho um canhão, ou o lugar não tem onde pôr. Câmeras, por exemplo, com uma PTZ, elas vão te dar um low light, uma luz baixa boa. Então, por isso, às vezes, já aconteceu. Eu estar fazendo um evento onde eu tinha 3 câmeras, uma PTZ e 2 câmeras que custavam o triplo da PTZ. A PTZ tem uma imagem melhor. Aí você fala assim, isso não faz o menor sentido. Faz, porque não tinha iluminação, porque o cliente não quis pagar pela iluminação. E aí não tem o que fazer. O cliente não quis pagar por iluminação, a PTZ resolveu melhor que as outras duas. Aí ficou uma coisa engraçada. Mas é por conta das situações de cada uma. Para aquele propósito, a mais barata funcionou melhor que as mais caras. E que muitas vezes o pessoal se preocupa mais com a iluminação ao vivo, né, presencial, do que com a iluminação para o vídeo. Para a gravação. Né? Mas um ponto que eu acho que seria interessante a gente falar um pouquinho também, aproveitando isso que você acabou de falar, temperatura de cor. Porque muitas vezes você não consegue acertar aquilo que você falou. Para mim a pele é a referência. Ok, perfeito. Mas muitas vezes você vai... O cara tá amarelado, ou ele tá branco. Tomou um pouco de sol a mais. Exatamente. Então, assim, fala um pouquinho sobre temperatura de cor versus câmeras. A verdade é que cada sensor de câmera tem a sua coloração dela. Né? Então, cada marca tem o seu jeito de ser. Né? Por exemplo, as câmeras da Blackmagic elas são mais acinzentadas, né? De maneira geral, são mais pálidas. As câmeras da Canon elas são mais
amareladas. Por isso que é importante bater o branco, né? Bater o branco. E aí tem um fator complicador, porque às vezes você bate o mesmo branco com câmeras diferentes e continua diferente. Pra quem não sabe o que é isso, explica o que é bater o branco. Bater o branco é o seguinte, você precisa de uma referência para saber qual que é a cor ideal. Então você coloca um branco na frente de Uma folha de sulfite. Uma folha de sulfite, pode ser, na frente de todas as câmeras. E aí você vai ajustar a sua temperatura de cor. Detalhe, só para esclarecer, essa folha branca a gente põe aonde a pessoa vai ficar no palco, Claro. não é logo à frente da câmera, tá, pessoal? Isso. Porque tem a questão da iluminação, Sim. e a iluminação muda a temperatura de cor do ambiente. Se a luz é mais amarelada, né, você tem que estar na frente dessa luz. Então, se você vê um louco lá andando com uma folha branca na mão no palco lá, não se preocupa, ele não tá doido, não. Ele tá batendo branco. Então, assim, no melhor dos mundos, você quer ter um branco perfeito, ou seja, um balanço de branco ideal, use câmeras da mesma marca e modelo. Essa é a primeira coisa. Porque isso vai te dar muita dor de cabeça se você fizer diferente. Porque, às vezes, você tá com a mesma temperatura. Você tá 5.000 Kelvin numa Sony, 5.000 Kelvin numa Panasonic, e as cores estão E vai diferentes. piorar ainda se você usar, por exemplo, uma Blackmagic, uma DSLR, uma PTZ. Isso, tipos diferentes. Então, com a mesma temperatura, por que as cores estão diferentes? Porque os próprios sensores das câmeras têm suas características de cores diferentes. Então você está querendo dizer que se você for montar um set, um kit de filmagem, e ele for composto de mais de uma câmera, optar por ter, de preferência, da mesma marca. Mesma marca. Porque senão, inclusive eu faço direto. Às vezes, quando eu acabo fazendo com câmeras de modelo diferente, porque às vezes você tá com, por exemplo, várias câmeras de TV, mas você precisa de uma câmera pequenininha, uma GoPro, para colocar dentro de um lugar muito específico, coisas muito específicas. Aí é um problema que você não tem como resolver, você tem que fazer desse jeito. Mas aí você vai ter que ter o olho. Porque você não vai ter mais a referência da temperatura. Você parte da mesma e vai ajustando a imagem para o seu olho perceber elas iguais. Aí é um trabalho já um pouco mais técnico. Eu quero que você conclua aí o assunto da parte de temperatura de cor que o Paulo te perguntou e eu te cortei, porque daqui a pouco eu quero falar sobre uma outra coisa muito importante, que é o áudio dentro do vídeo. E eu tenho uma pergunta aqui. Manda ver, Nosso amigo Guilherme Fol participando com a Guilherme. gente. Grande abraço, Gui. Participando sempre com a gente aí. Ele coloca assim: outra coisa que vejo é excesso de luz para a cenografia. Você tira uma foto, a cena tá linda, mas não enxerga ninguém. Ou seja, você tem o excesso de luz no fundo, né? E as pessoas estão escuras. Parece né? um monte de fantasma. Exatamente. E aí, Backlight, né? o backlight. E aí você... Qual é a tua referência? Você vai bater o teu branco muitas vezes no cenário, nas pessoas... Né? Então, isso acontece muito quando você tem os painéis de LED, né? Que tem uma luminosidade muito grande, muito forte. E aí você pede para eles diminuírem um pouco essa luminosidade ou aumentar a luz de palco, né? Para tentar compensar isso e dar um pouco mais de definição, né? E afinar a luz também, né? Porque a gente não pode esquecer que os nossos ajustes não são só nas câmeras, né? Muitas vezes você está buscando, vou abrir o ganho na câmera, vou abrir a íris, vou fazer tudo que eu tenho direito e você não vai chegar ao resultado. Mas se você pegar a tua escada, subir lá no grid e ajustar 2, 3 refletores, talvez o teu resultado melhore em muito, né? Muito. Por exemplo, eu não gosto de dar íris excessivamente aberta. E eu vou explicar por quê. Todo o parâmetro que você mexe numa câmera, ele vai mexer em outras coisas que você não necessariamente está vendo. Então, o ganho, por exemplo, que eu dei o exemplo do ganho, ele deteriora a imagem. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo que é a íris, né? Que muita gente fala, mas se o ganho é luz e a íris é luz, qual é a diferença de ganho e íris? Né? A íris, o ganho é simplesmente a sensibilidade do sensor. A íris está mexendo diretamente na lente. E ela se refere exatamente ao exemplo que nós temos da nossa íris do olho. Do olho. Quando ela fica mais expandida, né, é para captar mais luminosidade. Quando ela se contrai, para... Isso. Só que você já percebeu que quando você quer enxergar aquela coisa lá longe, que você quer ter aquele foquinho perfeito naquele letreiro, o ônibus quando tá chegando, a sua íris ela fecha. Do seu olho, ele fecha. Ou seja, o foco fica mais preciso quando a íris está mais fechada. Quem trabalha com câmera já entendeu.
Quando você deixa a íris mais aberta, você tem uma zona de foco diminuída. Então, você fala, por exemplo... Ah, mas, Júlio, o cara, ele anda 1 milímetro pra frente e sai do foco. Uhum. Tá certinho no olho, mas aí ele anda um pouquinho pra frente, tá saindo do foco. Eu tô desesperado. Cara, a íris tá muito aberta. Diminui a íris. Aí você fala assim, mas tá ficando escuro. Aí você vai subir na iluminação. Entendeu? É aí que vai entrar o jogo da iluminação. Iluminação não é só ligar e vamos embora. Sim. É que nem áudios, né? Liga, aquele pessoal que liga o microfone, tá tudo ligado, vamos pro show. Não é assim. É a mesma coisa a luz. Né? Então a íris tem essa relação, né? Quanto a íris mais aberta, a zona de foco ela vai se estreitando. Isso não é um defeito, isso é uma característica. Por quê? É bonito, às vezes, você ter uma imagem com aquele fundão desfocado. Né? Você vê isso, né? A pessoa nítida e o fundão desfocado. O que você faz? Eu quero esse visual de fundão desfocado. Abre a íris. Né? Inclusive tem lentes aí que tem uma abertura absurdamente grande. Né? As lentes 1.5, 1.4, que é justamente para dar esse super efeito de desfoque. Mas aí quando você quer fazer isso, né? Quando você não quer, você tem que saber exatamente tudo que você está fazendo. Você tem que dominar bem o seu equipamento para saber muito bem o que você está fazendo. Como que você vai configurar a íris, como você vai configurar a temperatura. Tem o shutter também, que também mexe na luminosidade. Mas o shutter, quando você deixa ele muito aberto, você começa a cair frame, porque é a velocidade que a câmera vai fazer cada fotograma. Tá, então deixa eu complicar um pouquinho aí. Agora eu quero que você se vire na resposta aí para os nossos amigos que estão assistindo a gente aqui. Ok, até agora a gente está falando de um plano fechado, câmera fixa, bacana. E quando a gente tem uma câmera móvel, que está acompanhando o palestrante, o personagem, o cantor... E o esportista. E nós temos diferença de luz e muitas vezes de temperatura de luz de um ponto ao outro. Olha, aí entra numa ciência, aí vira a famosa engenharia de foguete, né? Quando você quer fazer isso, você precisa ter um operador de câmera experiente ali. E ele vai ter que mexer o tempo todo. Ele vai ter que regular o tempo todo. E aí vai vira uma complicação. Em geral, se você está fazendo, por exemplo, numa externa, a luz vai ter temperatura igual para todo mundo, né? Então, em geral, a temperatura você vai ter que deixar um pouco de lado. Isso vai ser uma coisa que você vai ter que abrir mão, provavelmente. Mas em termos de luminosidade, você vai ter que estar com a íris ali, sobe e volta, e você vai ter que se virar. Ou seja, o cara vai ter que ser experiente para fazer essas mudanças na hora, e por isso que ele tem que ter muito domínio. Ou seja, conhecer o equipamento é fundamental. Fundamental. E conhecer... o local e a luminosidade. Porque o que a gente encontra muito por aí é o seguinte: pessoal do vídeo é um, pessoal da luz é outro, então ninguém se conversa, o pessoal vai lá, monta, eu tenho o púlpito aqui, o cantor vai ficar ali, e aí o pessoal do vídeo chega, eu posiciono a minha câmera e está tudo certo. Então essa interação e essa comunicação ela é imprescindível para tentar diminuir essa mãozinha ali no botão da íris para poder ficar corrigindo isso o tempo todo. Isso é assim, o produtor, o diretor que está trabalhando, ele tem que ter domínio de tudo que está acontecendo e tem que conversar com todo mundo. Você tem que ter o domínio, tem que ter a inteligência ali social, né? Eu digo isso porque assim, eu não sou exatamente eu falo muito e tal, mas eu não sou exatamente a melhor pessoa para lidar com pessoas, eu não tenho esse perfil. Eu gosto de ficar mais fechado, mas eu preciso fazer isso no trabalho. É uma coisa que demanda de mim. Então eu converso com todo mundo. Eu tenho que estar bem alinhado com o áudio. Eu tenho que estar bem alinhado com o pessoal de luz. Eu tenho que estar bem alinhado com o pessoal de roupa. Que trabalha ali com a figurino. Cenário, figurino. Isso também conta, porque se o cara vai com aquele bendito daquele listradinho fino pro programa... Né? Inclusive eu lembro que hoje de manhã eu tava
pegando a camiseta. Eu tenho essas camisetas que é bem fininha. Eu peguei, né? Eu lembrei, eu vou sair da faculdade e vou fazer o programa. Eu já desisti e trouxe uma camisa lisa pra facilitar a vida pra você. Porque ia ficar um negócio aqui psicodélico aqui. Ou vai até com um figurino branco. Isso, Né? com fundo branco. Aí você estoura a roupa e o rosto fica escuro. Ou você tem um fundo escuro e o cara vai todo de preto, que nem o Johnny Cash, né? E aí você cria esse problema. Você fala, bom... Aí o cara diz, você tá fazendo um vídeo para o Johnny Cash. Ele precisa estar de preto, porque é o cara e o fundo é escuro. O que você vai fazer? Aí tem hora que assim, você se vira, certo? Aí você tem que trabalhar com luz. Aí você vai ter que fazer uma luz atrás dele para fazer o contorno, que é a contraluz. Você tem que conversar com... Pra poder dar uma dimensão na imagem. Então tudo tá acontecendo, todo mundo tá junto. Tá. O figurino tem que estar alinhado com a luz. Ou seja, se o cara tá de preto com fundo preto, tem que ter um contraluz. Se não tem, o cara da luz tem que resolver. E detalhe, pessoal, nada, muitas câmeras têm um botãozinho escrito alto. E você coloca a tua câmera no automático. Aí o que acontece? Você aqui tá lindo, maravilhoso. Você correu 30 centímetros para lá, ela começa a perder foco, começa a procurar, muda a cor. E as câmeras elas não têm uma velocidade muito grande de foco. Então ela vai ficar buscando, vai virar uma confusão. Então evite o automático. Uma coisa amadora mesmo, né? Evite o automático e tenha domínio, porque às vezes você quer uma determinada imagem que você só vai conseguir se você sabe dominar os comandos manuais. Por exemplo, o cliente vai chegar para você e falar assim, eu vi um documentário lá na Netflix e, nossa, é um fundo desfocado, bem bonito assim, eu quero aquele visual. O automático nunca vai te dar isso. Como que você vai conseguir um fundo desfocado? Você vai precisar saber. E muitas vezes nem no manual, dependendo da lente que ele está usando, né? Não, no manual esse tipo de coisa nunca vai vir. Gente, o tempo tá passando aqui e eu acho que é um assunto importante que a gente devemos tocar. E nós somos do áudio, eu e o Paulo mais puxado para o áudio, você e o Daniel conhecedores de áudio também e mais também trabalhando com vídeo. A importância de você ter uma boa captação, uma boa mixagem, né? Algo que ande junto e bem configurado, né? Com a imagem, exatamente. Eu lembro que desde que eu era criança eu sempre ouvia dizer que o Brasil tinha grandes produções de vídeo em filme, mas os áudios sempre eram uma porcaria. Continua assim. Não melhorou nada. Melhorou um pouco. Não desanima, vai. Melhorou um pouco, mas continua assim. O que você tem de dica para passar para aqueles que estão nos assistindo, Júlio, sobre a questão da captação do áudio, sobre a mixagem, a pós-produção do áudio dentro de um filme? Eu vou dizer isso porque eu fiz som direto, né? Uma das minhas especializações foi som para cinema lá na academia. Só um parênteses. Som direto é a captação da cena. Da cena. Tá? Isso, ao vivo. Que é o som direto no local, porque às vezes você pode fazer a gravação no estúdio depois. Isso aí chama-se ADR, né? E no som direto, assim, respeitem o profissional do som direto, né? Ele não é porque ele tá todo estrupiado lá cansado, carregando aquela vara enorme, com aquele fone enorme, gravador. Tem um gravador no cinto, aquele monte de cabo pendurado. Não é porque ele tá ali que ele tá com aquilo por um motivo. Então, sempre quando ele tá pedindo as demandas, entenda que aquilo é importante. Às vezes o profissional do som, ele tem que brigar com o pessoal do vídeo. Por exemplo, quando vai fazer a parte mais dramatúrgica, né, um som dramatúrgico, o som, quem trabalha com microfone, é óbvio, a microfone precisa estar direcionado para a boca das pessoas. Aí eles falam assim, não, você ficar na boca vai atrapalhar eu me movimentar aqui, mas você vai perder o áudio, né? Ou no final da gravação é importante você gravar a sala em silêncio, para depois nos cortes você ter uma continuidade. Ambientação. Você tem que gravar um ambiente em silêncio depois de toda a cena. Que na realidade ele não está em silêncio, você tem um certo nível de ruído, vamos chamar de ruído, né? É para isso, você tem que ter ruído de todas as salas que você grava na cena. Então você tem coisas na dramaturgia. Isso. Agora, na parte técnica ao vivo, que é o que eu tô fazendo hoje, tem coisas que também são importantes. A primeira delas é uma parte de configuração, porque a primeira coisa que você faz é configurar o áudio, principalmente no meio digital. 16 bits, 24 bits, 48 kHz, 44 kHz, isso importa muito. E eu vou te dizer por quê.
A parte de bits importa menos. 16 bits, 24 bits, para um ao vivo, não faz diferença. Agora, 44, 48, faz. E eu vou explicar por quê. Se você fizer... isso é muito importante, anota no caderninho. Vídeo em 44 kHz não existe. Isso aí é para música, CD e tal. Se você gravar o seu áudio em 44 e colocar no seu vídeo, você vai perder a sincronia do áudio e do vídeo. Você tem sincronia de áudio e vídeo em 48 ou em 96. Enfim, tem outros lá, mas vamos falar do geral. 48 kHz, sempre. É o padrão. Padrão para vídeo. Sempre, 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 aleluia, aleluia. 48 kHz para áudio quando você trabalhar com vídeo. Pra gente fechar, tem muitos, até profissionais. Não, na pós eu corrijo. Não, depois eu isso. Então eu acho que o importante é ele conhecer o limite dele como operador, como pessoa, conhecer o limite do equipamento e conhecer o limite da onde ele vai editar ou fazer essa pós. Porque muitas vezes ele está olhando e falando assim, não, isso aqui eu vou... depois eu salvo. Depois eu dou uma corrigida, eu coloco um pouquinho mais de cor aqui. É isso mesmo? Isso me dá calafrios, né? Porque eu ouço isso muito. Depois corrige. Isso às vezes é uma forma de você se desleixar no estúdio, na gravação. O cara fala assim, a gente corrige depois. Na verdade o que ele tá dizendo eu não quero ficar mais 1 hora aqui. Eu quero almoçar. Então, mas pra que você tá aqui então, né? Então, ou seja, você tem que estar com foco na boa gravação, né? Porque às vezes você acaba perdendo foco. Sim. Olha, eu ouvi dizer que já tem umas inteligências artificiais aí que consertam o foco muito bem, mas eu ainda não testei. Não sei dizer se funciona, tá? Então, não vou falar sobre isso. Mas assim, existem softwares que eu já testei para melhoria, por exemplo, de foco. Fica ruim. Você granula a imagem perde qualidade. Então, isso tudo faz uma diferença muito grande. Por exemplo, era que nem até um tempo atrás, porque agora já dá, mas até pouco tempo atrás, a pessoa te manda uma música e fala assim, tira a bateria aí pra mim. Hoje em dia dá. Com inteligência artificial dá. Né? Tem lá o Moisés.ai, o RX8 da Isotope faz isso também. Que, aliás, pra quem trabalha com produção de vídeo, eu recomendo... Se você trabalha com áudio para vídeo e você não domina o RX da Isotope, você está perdendo tempo. Ou seja, nada melhor do que a gente ter um material bruto de qualidade. Sem dúvida. E mesmo assim precisa de correção. Ok. O material mas bem gravado... Mas ela é menor, né? Mas ela é bem menor. Porque qual que é a graça? Que parece que você está perdendo tempo na captação, você está ganhando... Você está ganhando muitas horas de pós, né? É muito bom na pós você não corrigir a imagem, você melhorar a imagem. Sim. Então eu gosto de ter uma imagem bem gravada, para quando eu chegar na edição, eu melhorar. Eu deixar... Não é tipo... corrigir porque tem um cara que tá parecendo o Hulk na gravação, tão verde que ele tá. Se eu ficar tanto tempo perdendo, tirando o verde eu queria poder, com a pele dele já boa, deixar com a cor que eu quero. Sim, melhorar. Então aí você já tem um negócio bem gravado, é que nem no áudio. Quando você faz uma gravação de uma guitarra bem gravada, de uma bateria bem gravada, você quer botar um efeito, é muito mais gostoso você já tá pensando na melhoria do que na correção. Do que como você vai resolver o problema, né? Mas é isso aí, pessoal. Tudo que é bom, os nossos bate-papos aqui têm passado muito rápido. E assim, a gente vive isso no nosso dia a dia, a gente convive, são temas que nós amamos. Esperamos que vocês tenham o mesmo sentimento que nós, né? Porque primeiro, para você ser um bom profissional, para você ter um bom resultado lá no final, você tem que, antes de mais nada, amar aquilo que você faz. Júlio, quero agradecer demais a tua presença. A gente sabe que você tem muito mais experiência, muito mais dicas aí para compartilhar com o pessoal. Apesar de jovem, tem bastante experiência. Então, jovem assim, nem tanto. Quero agradecer. Pra gente, você é jovem. Vamos deixar de novo o teu Instagram aí pro pessoal que quiser entrar em contato contigo. Qual que é? Urso Pardo AV. Urso Pardo AV. Vocês podem procurar meu Instagram pessoal também, que é o Júlio Pardo. Qualquer um dos dois. Pode me procurar, quiser mandar um inbox lá pra conversar também. Legal. Quiser mandar um WhatsApp também.
Então, assim, eu tô disponível, quiser conversar sobre... Qualquer dúvida que o pessoal tenha, seja da mais simples a ter um projeto profissional contigo, é só entrar em contato contigo. Ou pelo Instagram, já pelo direct, manda mensagem Isso, no meu Instagram você consegue também ver meu portfólio, ver os trabalhos que eu já fiz. Bacana. Tanto de produção de vídeo, de áudio, enfim, tem tudo lá. Bacana. Então vale a pena. Mas, mais uma vez, Júlio, obrigado mesmo. Eu que agradeço. Tá, por ter passado esse tempinho com a gente aqui. Um bate-papo muito gostoso. Tá? E quem sabe aí da próxima a gente marca para continuar esse bate-papo falando sobre vídeo. Pessoal, obrigado pela companhia. Mais uma vez aí nós tivemos um bate-papo gostoso e esperamos ter acrescentado aí um pouco mais de conhecimento que você consiga transportar isso para a tua prática, para o teu dia a dia, que amanhã quando você for pegar a tua câmera, for fazer o teu evento, lembre do bate-papo que a gente está tendo aqui e realmente consiga ter um resultado prático muito melhor, com menos horas de pós e uma qualidade de material bruto melhor. Samuel, obrigado pela companhia. Daniel, eu que agradeço. Obrigadão. Obrigado, Daniel. Até semana que vem, pessoal. Terça-feira, 8 horas, Conexão AV.